Olá, pessoal. É um prazer estar com vocês e estamos no canal Mediunidade Online. E vamos dar continuidade, ou melhor, concluir o vídeo anterior, no qual nós respondemos a uma pergunta: por que Deus permite que soframos? E ao longo da nossa conversa, nós fomos vendo que não é uma questão de Deus permitir ou não permitir. É a nossa circunstância, o nosso nível evolutivo, nossos conteúdos inconscientes, padrões de personalidade, nossa maneira de pensar, sentir, funcionar, ou seja, como nos relacionamos conosco, com o outro, com a vida, que faz com que vivamos de uma forma mais leve ou uma forma mais densa e sofrida. Então, não depende propriamente de Deus, depende de nós mesmos. Então, enquanto não tomamos conhecimento ou consciência disso, dos fatores que promovem o sofrimento em nosso próprio mundo interior, não nos habilitamos a transformá-los e, portanto, sair da faixa daqueles sofrimentos que advêm do nosso próprio funcionamento, da nossa própria forma de pensar e sentir a nós, a vida, as situações de uma forma geral. Então, mas como superar? Como superar o sofrimento? E aí eu diria que não é propriamente a questão de superar, como utilizar o próprio sofrimento para perceber, tomar consciência como eu o estou gerando. Então, o sofrimento é a ponta final de todo um processo. Mas essa ponta final também é o portal, ou se você preferir, a porta, a janela através da qual podemos avançar em direção ao nosso mundo interior e, dessa forma, conseguir tomar consciência, perceber toda a engrenagem cujo resultado final é o sofrimento. Aquilo que incomoda, aquilo que é desagradável, as emoções incômodas, desagradáveis. Então, se eu consigo perceber essa linha, essa engrenagem, eu posso começar a introduzir modificações em algum ponto dela. Ou talvez até chegar até a matriz, a origem. Essa matriz pode ser um núcleo traumático ou podem ser condicionamentos decorrentes de uma forma de funcionamento relacionada a mandatos, padrões mentais e emocionais antigos, que fazem parte, por enquanto, do meu próprio ser. Então, gente, antes de continuarmos, quero convidar a vocês, né, para se inscreverem no canal Mediunidade Online e, caso goste ou não goste, deixar ao final o seu gostei ou não gostei. Então, por que Deus permite o sofrimento? Bom, como eu estava mencionando, não é propriamente uma questão de Deus permitir o sofrimento, mas é eu poder perceber o que em mim gera esse sofrimento. E aí, qual o caminho? Qual o melhor caminho para a compreensão e superação daquele sofrimento? E aí vamos lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Perguntou Kardec aos espíritos.
E estes responderam: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Ou seja, essa frase, ela está lá, era uma inscrição na porta do templo de Delfos, um templo onde havia pitonisas, né? E estava lá escrito: conhece-te a ti mesmo. Então, estudar a si mesmo é a arte mais difícil. É aquela que exige muito mais de nós mesmos do que qualquer uma outra, porque implica num esforço consciente e lúcido no sentido de buscar as informações, buscar as metodologias e treiná-las, até que eu desenvolva o hábito ou a habilidade, obviamente, de me conhecer. Se eu não fizer isso, como é que eu vou conseguir? Então, como é que isso começa? Qual o caminho? Aí o caminho, primeiro, é eu ter consciência de que há uma forma melhor de viver. Há um estado íntimo bem melhor do que aquele que eu estou vivendo. E eu o desejo. Para que eu possa me empenhar no sentido de desabrochá-lo a partir do meu mundo interior. Então, eu preciso treinar uma parte de mim para que esta parte ela se torne capaz de fazer esse processo de autodescoberta, né, de autoinvestigação, que é o treinamento do eu capaz de se observar. E que eu é esse? É o eu pequeno, não é o eu maior. Vocês sabem, né, que, além desse eu pequeno, que é o Gerardo, há um eu maior, que é a minha essência, a sua essência, aquilo que Jung chamou de eu superior, e que alguns autores mais místicos chamam de o Deus interno, o Cristo interno, o Buda interior, o nome que você queira dar. Então, essa é a essência. Né? Mas quem tem que fazer esse trabalho é o eu pequeno. O eu pequeno é o Gerardo, onde está inserido o ego, né? Para que ele possa, através do treinamento, se transformar num eu capaz de se observar, num eu que seja isento de julgamentos, de avaliações, de crítica, ou seja, seja capaz de acolher aquilo que considera bom, como aquilo que considera ruim, que venha de dentro de si. Seja capaz de acolher a alegria com equanimidade, assim como a tristeza, a ansiedade, a tensão, né, com equanimidade também. Ou seja, sem avaliação, sem crítica, sem julgamento. Porque somente assim fazendo é que eu vou ser capaz de desenvolver o eu observador. O eu observador é uma parte do ego em conexão com o eu superior, o eu mais profundo, porque certamente que o ego sozinho não é capaz de fazer esse trabalho. Ele precisa de ajuda. Então, conectado com o eu superior, o eu mais profundo, o Deus interior, ele está também conectado com as instâncias mais evoluídas do mundo espiritual, com os seres que já passaram, palmilharam esse caminho da autodescoberta e que estão disponíveis e desejosos de ajudar aqueles que se disponham a seguir o mesmo trajeto. Né? Então, à medida que o eu se torna capaz de se investigar, ele já está conectado com o eu superior e, portanto, mais fortalecido
no sentido de tanto possibilitar que os conteúdos do eu inconsciente venham à tona, como também de mergulhar e ir ao encontro desses conteúdos que possuem, né, emoções desagradáveis, ou se caracterizam por emoções desagradáveis, por sofrimentos e por dores. Então, na medida que eu me permito isso, obviamente, eu vou modificando essas características interiores, né? E vou me possibilitando os meios de ampliar a minha percepção sobre mim mesmo. E aí, como diz Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, no capítulo 11, a necessidade, portanto, do autodescobrimento em uma panorâmica racional torna-se inadiável, a fim de favorecer a recuperação quando em estado de desarmonia ou o crescimento, se portador de valores intrínsecos latentes. Enquanto não se conscientize das próprias possibilidades, o indivíduo aturde-se em conflitos de natureza destrutiva ou foge para estados depressivos e outros. A experiência do autodescobrimento faculta-me identificar os embustes do ego, os limites e as dependências, as aspirações verdadeiras e as falsas do ego, que está muito vinculado às imposturas da ilusão. Então, é todo um trabalho a ser realizado, não é verdade? Todo um trabalho que implica na abertura para avançar nesse mundo interno e dispor-se a se conectar, inclusive com aquilo que é a origem e a fonte do sofrimento que se está vivendo. Então, a partir daí, esse eu observador, ele se transforma num investigador de si mesmo. E, portanto, ele vai caminhando do sono para o despertar da consciência. Né? Então, ele já não está mais naquele estado de sono. Ele já tem agora um conhecimento que, embora seja muito mais racional do que emocional e vivencial, mas já lhe possibilita um razoável despertar que o estimula a continuar essa busca em direção ao seu próprio mundo interior. Mas o que é autoconhecimento? É descobrir e entender aquilo que não está exposto, né? Aquilo que está oculto nas camadas do inconsciente, como está demonstrado ou exemplificado nessa figura do iceberg. A camada que está acima talvez não seja nem 10% do iceberg, né? Aquela que é visível. O que está abaixo é a maior porção. E assim ocorre com o nosso psiquismo. O que está acima da superfície é uma parte muito pequena, que está vinculada à personalidade, ao ego, às estruturas que o ego tem consciência. Existe uma camada que as ondas, ora estão acima, ora estão abaixo, que é aquele material que, por um esforço da vontade, a gente pode ir lá dentro e recuperá-lo. Ou seja, está naquilo que Freud chamou de subconsciente. Mas então tem materiais, informações, cargas emocionais, mandatos mentais, vivências que estão ocultas em camadas profundas do inconsciente. E aí exige, obviamente, um esforço bem maior para se conectar. Então, o que é que vai fazendo com que
o indivíduo vá conseguindo despertar? Primeiro, né, ele ter consciência de que isso é possível. Segundo, ele desejar com intensidade, porque vai mobilizar sua busca. Vai aceitar o treinamento, que exige paciência, perseverança, dedicação e metodologia. O desenvolvimento do eu auto-observador, em conexão com o eu superior. E aí já está conhecendo as diferentes instâncias do psiquismo. E, através da metodologia de autoinvestigação, e aí tem as técnicas para se investigar, ele vai estabelecendo a conexão entre aquilo que está na camada de superfície, ou seja, os sofrimentos, as angústias, as ansiedades, e através delas, como portais, e acessando o que está subjacente no inconsciente, estabelecendo a conexão, o entendimento, a compreensão, a partir daí, isso aqui que está no inconsciente. Já não é mais inconsciente, está conectado com a camada de superfície e o processo de mudança vai se dando também, além da compreensão, pelo estabelecimento de novas atitudes. E aí as mudanças, elas vão ocorrendo gradativamente. E o indivíduo transita ainda mais do estado do sono para o estado de desperto. Ele já não está mais dormindo. Ele agora está desperto, o que significa lúcido, responsável, consciente de suas escolhas e sabendo, a partir daí, o que lhe é útil e que não é útil. E continuando esse trabalho consigo mesmo. Mas o que é esse ser consciente? Esse ser desperto é aquele que busca liberar suas emoções e pensamentos para conhecê-los. Ou seja, já não tem mais medo do que sente nem do que pensa. Seja o que for, está disponível, está acessível para permitir que venha à superfície e acolhe amorosamente, mesmo as emoções desagradáveis, mesmo os pensamentos desencontrados, né, para transformá-los, conhecê-los e transformá-los. Busca conexão com o seu eu superior, ou seja, aquilo que Jesus falou, que é o reino de Deus dentro de nós. Então, o trabalho não é só ir em direção à sombra, mas também se conectar com o eu superior. E aí, conectado com o eu superior, com mais força, mais habilidade em investigar a própria sombra. E assim, estar disponível para o aprendizado. Então, tudo começa na mente. E aí estão as matrizes das próximas ações. Tanto o bem-estar começa no mundo interior, na mente, como o mal-estar inicia também, tem sua origem, suas matrizes na própria mente. Compreendendo isso, o indivíduo percebe que é fundamental educar a própria mente. E aí ele vai percebendo o quanto é importante estabelecer um refinamento da sinceridade consigo mesmo. Ou seja, ir percebendo as nuances do orgulho, as nuances do egoísmo, as nuances da vaidade, as nuances da inveja. Porque em percebendo-as, vai se colocando em condições de ir convivendo pacificamente e aprendendo a modificar. Isso com isenção de ânimo, de crítica e de julgamento. Porque, obviamente, se eu julgo algo que vem de dentro de mim como sendo ruim, eu vou tentar me livrar e eu vou repelir aquilo. Mas se eu aceito que aquilo, por enquanto, faz parte de mim,
eu consigo acolher para poder conviver, compreender, me aprofundar no conhecimento daquela instância e, a partir daí, poder modificar. E isso significa identificar e dar os nomes verdadeiros àquilo que eu sinto, àquilo que eu penso e como eu funciono. E isso, obviamente, é um conhecimento antigo, um trabalho muito antigo, que está correlacionado, inclusive, principalmente, com os ensinos de Jesus. Mas o que é que Jesus disse? O que é que ele ensinou para que a gente pudesse ir saindo desses padrões que geram os sofrimentos? Buscai primeiro o reino de Deus. Então era isso que Jesus ensinava continuamente. Quando ele se sentava com os discípulos, ou com grupos, ou com a multidão, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Todo esse trabalho de autoconhecimento representa exatamente isso. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, para que a luz interna, a luz da nossa essência, comece a brilhar e, com isso, estabeleçamos conexão com os seres que já trilharam esse caminho muito antes de nós. E, conectados com eles, nos sintamos reforçados, revigorados, fortalecidos nesse trabalho que nos determinamos a realizar conosco mesmos de autoaprimoramento, de evolução interior. Então, um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo, então.